conhece da história, essa aula é muito especial, específica para você que vai fazer um concurso militar, uma prova do vestibular, um concurso público que já esteja aí agendado, chegando, ou que queira também saber um pouquinho mais sobre essas datas curiosas, essas datas especiais, essas datas redondas, as chamadas efemérides. Efeméride é isso, gente. Sabe que todo ano eu sempre trago para vocês as efemérides daquele ano, né? Falamos de 2018, falamos de 2019, agora 2020, as efemérides. Saiu um pouquinho de atraso, foi até bom, porque eu posso incluir esse momento que a gente está passando, né? Com certeza, esse contexto de pandemia, ele acaba nos remetendo a outros acontecimentos marcantes do passado que mudaram a forma como os homens se comportavam até então. Nós tivemos um surto de meningite na década de 70 aqui no Brasil e, sem dúvida nenhuma, o grande trágico acontecimento da gripe espanhola entre 1918 e depois de 1920, ainda ela estava sendo ali vista com força no mundo todo. Então, a gripe espanhola é muito comparada com esse acontecimento agora, do Covid-19, então é importante que você esteja aí ligado. Além disso, eu trouxe para vocês, vou chegar aqui para o lado, datas marcantes do Brasil e do mundo, tá bom? A gente vai falar aqui certinho cada uma delas. As efemérides do Brasil e algumas efemérides do mundo. Claro que não tem todas, mas tem alguns dos principais temas que estão fazendo aniversário redondo nesse ano de 2020. Beleza, galera? Olha só, eu não sou bom com números, então pode ser que eu cometa algum erro aqui matemático, por isso eu coloquei a data ao lado, mas colocar só o evento. Então, não sei, aqui é fácil, 520 anos da chegada de Cabral ao Brasil, mas quando começar a complicar, talvez eu erre, e aí, se eu errar, tu já dá aquele alívio. Vem comigo, gente, 1500 Cabral chega ao Brasil, chega a Pindorama, na verdade, forma mais conhecida por uma grande parte das tribos indígenas que aqui viviam, desse território que hoje chamamos de Brasil. Ele chega em 1500, toma posse do território e vai logo embora, vai para Calicut, esse é um caminho de Cabral, enfim, beleza? Fato importante, pode aparecer alguma coisa relacionada a isso na sua prova. Galera que vai fazer o UERJ, gente, a UERJ adora, o UERJ, vestibular do Rio de Janeiro, grande UERJ. A gente sabe que ela adora as datas redondas. Em geral, os vestibulares adoram as datas redondas, coisa que também acontece até mesmo em provas militares. Mas o vestibular é ainda mais impactante em relação a isso. Então vem comigo. Estreito de Magalhães, a passagem pelo Estreito de Magalhães, o encontro ao Pacífico, o sul, o extremo sul da América do Sul, o extremo sul da América em geral. Essa expedição que parte de 1519 lá da Europa, liderada pelo Fernão de Magalhães, que vai morrer no ano seguinte, 1521, no Pacífico, e o Sebastião Elcano completa a viagem. Então, em 1520, eles passam lá pelo Estreito de Magalhães. Muito difícil passar, confuso passar, uma das regiões mais complexas e mais difíceis de serem ultrapassadas é o Estreito de Magalhães. Grande passagem marcante no ano de 1520, fazendo exatos 500 anos, até agora estou lembrando. Agora, tá bom, estou marcando aqui. Revolta de Vila Rica ou Revolta Filipe dos Santos, uma revolta nativista muito importante no Brasil. Se ligue nela, vá lá estudar um pouquinho mais, tem vídeo aqui no canal também, muito importante, tá? Gente, fim da Guerra do Paraguai, não podemos esquecer, em 1870, o maior conflito armado da América do Sul. E claro, por consequência, a maior guerra em que o Brasil se envolveu de fato como liderança. Professor, o Brasil se envolveu na Segunda Guerra, mandando inclusive tropas. Antes, na Primeira Guerra, tinha participado, mas com um corpo médico, um corpo auxiliar. Mas, então, a gente pode dizer que a Guerra do Paraguai foi a maior guerra que o Brasil participou? Sim, porque foi a maior guerra onde o Brasil foi líder, foi de fato uma figura fundamental, onde ele foi o quê? Digamos, protagonista desse infeliz episódio, uma das maiores tragédias na América do Sul. Você já vai ver, aqui no canal tem vídeo, você, enfim, vai conhecer muito sobre isso. Ela acaba no início de 1870. 1910, Revolta da Chibata, importante também, gente. A Revolta da Chibata, João Cândido, contra os maus tratos na Marinha, muito importante a Revolta da Chibata. Fica ligado nela também. Revolução de 30, chegada de Getúlio Vargas ao poder, isso é quase certo cair
Vargas já é um assunto quase certo, a não ser pro Enem, porque não caiu ano passado, né? Vargas se mata para entrar na história, o Enem esquece ele. Não pode, cara, pelo amor de Deus. Tinha que ser obrigatório todo ano ter Vargas. Não. Então, Revolução de 30 é muito importante. 50 anos de Brasília. 50 anos de Brasília. Essencial. 50 anos não, 60 anos de... Começou, falei pra tu. Começou. 60 anos de Brasília. 60 anos de Brasília. JK, né? JK que havia prometido dentro do plano de metas. A Brasília virou, acabou sendo a meta síntese do plano, grande plano de metas do JK, do Juscelino Kubitschek. E a nossa capital é construída lá no centro-oeste, né? Fator de interiorização importante. Está lá Brasília, temos que lembrar. Falamos em pesquisa muito constantemente, todo mundo torcendo pela descoberta de uma possível cura para o Covid-19, também uma vacina importante, formas melhor que a pesquisa encontre de remédios para reduzir os danos, os impactos dessa doença. A gente não pode esquecer de um dos acontecimentos mais tristes que já aconteceram aqui no Brasil, acontecimentos que aconteceram, mas enfim, que já foram vistos no Brasil, no Rio de Janeiro, né, no que hoje se conhece como Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Oswaldo Cruz na época, ocorreu o famoso massacre de Manguinhos. Não teve extermínio, não teve morte, mas em meio à ditadura militar brasileira, 10 grandes cientistas renomados, premiados nacional e internacionalmente, acabam sendo impedidos de prosseguir com suas pesquisas, né? Eles eram acusados, eles eram considerados subversivos, então eles acabam sendo proibidos de continuar suas pesquisas e a ciência perde muito, uma data muito marcante, essa data. Ainda durante esse regime militar, a fundação, a criação do PROAlcool, o Programa Nacional do Álcool, né? Em 1975, a gente tem uma escolha do Brasil em estimular cada vez mais a produção do etanol como uma fonte de combustível importante. Então, se estimula com taxa de juros baixa para os produtores, redução de taxa de juros também para os fabricantes, incentivo ao surgimento dos carros movidos a álcool. O mundo estava vivendo a crise do petróleo, estava muito caro o petróleo, então para substituir a gasolina a galera vai focar no álcool, vai ser uma grande saída para o Brasil. E aí surgem aqueles veículos, né? Teu avô, teu pai deve ter tido aquele Chevette 85 movido a álcool que ele ligava 10 minutos antes, ficava lá para esquentar e poder funcionar. Marcou geração, hein? Marcou geração esse Chevette, esse Monza também. Sabe, ó, galera sabe. Ó, e esse programa, na década de 90, ele vai ser enfraquecido porque, na verdade, vai acontecer o contrário, né? O preço do barril do petróleo vai diminuir e vai começar a ficar caro o etanol. Hoje em dia, a maior parte dos veículos são Total Flex, né? Então, ou seja, álcool e gasolina. Tranquilo, vem comigo. Copas do Mundo. A questão dos esportes é muito importante para todo concurso, principalmente vestibulares, tá? Então, vai ser um foco muito importante. 1930, a primeira Copa do Mundo de Futebol, então 90 anos dessa... 90 anos, 90 anos dessa Copa do Mundo, muito importante, né? Vencida pelo Uruguai, importante demais. Por que eu botei outro destaque aqui? 1950, são 70 anos da tragédia do Maracanazo. O Brasil perdendo com 200 mil pessoas dentro do Maracanã, 2-1, Uruguai, o empate era nosso, mas eu saio na frente, deixa eu virar. Meu Deus! 1950, fato marcante nessa época foi o mau caratismo da imprensa e da população na época que colocou a culpa no Barbosa. O Barbosa que era um grande goleiro do Vasco da Gama na época, um negro, importante personagem, uma das figuras mais importantes do esporte, e é marcado por uma derrota, né? A culpa do goleiro. Isso escancarou o racismo na época aqui no Brasil. Pesquise sobre isso, muito interessante. 1970 talvez seja o mais destacável aqui, aí sim, 50 anos da Copa de 1970, o Brasil vence 90 milhões em ação, isso virou marchinha, virou música, a ditadura usou ao máximo, né? Inclusive, 78 dias antes do embarque para a Copa do Mundo, nós temos a demissão do João Saldanha. João Saldanha, que foi o cara que montou essa seleção, mas ele era vinculado ao Partido Comunista Brasileiro e a ditadura não aceita um técnico, né? Um técnico comunista para liderar esse esquadrão de ouro que vai voltar e vai trazer a taça
para o Brasil. Nosso tricampeonato, a Taça Júlio Rimet fica no Brasil. É roubada depois, mas fica no Brasil. É a grande e importante Copa de 70, uma Copa que foi televisionada, muito interessante. Então, pense nisso, fator de propaganda muito forte, grande seleção. Não é uma das minhas favoritas não, gosto ainda mais da de 58 e 62, mas grande seleção também. Plano Collor e o ECA, né? Plano Collor é uma coisa, o ECA é outra. O Plano Collor foi aquele plano, né, que confiscou as cadernetas de poupança, todo mundo desesperado, um plano que foi fracassado em amplos sentidos. Já o ECA, gente, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também fazendo aniversário 30 anos. Muito importante o ECA, gente. O ECA é a base, influência no mundo todo também o ECA, a base para os direitos da criança e do adolescente, muito importante. Agora no mundo, nós temos alguns destaques também importantes, como por exemplo em 1620, nós temos o Mayflower, né, que é a chegada dos puritanos, os famosos peregrinos, ao território da América do Norte, que hoje vai compreender os Estados Unidos, né? São aqueles famosos pais fundadores dos Estados Unidos. É a primeira chegada de colonos naquele território da América do Norte, 1620, Mayflower, muito importante, né? As flores de maio nesse navio, fundamental, saindo, fugindo de perseguições na Inglaterra, estão chegando na América do Norte, esses peregrinos. 1815 é um ano marcante, porque em 1815 o Napoleão, né? O Napoleão ele foge da ilha de Elba, onde ele estava lá exilado, faz o governo dos 100 dias, retoma o poder na França, mas depois acaba perdendo e não perdendo, porque ele não foi derrotado na batalha, ele apenas recuou, mas enfim, ele acaba perdendo o seu poder na batalha de Waterloo ainda em 1815, e aí sim vai para uma ilha mais distante ainda, que é a ilha de Santa Helena, onde ele fica até a sua morte. Então 1815 é um ano importante para a gente lembrar do Napoleão Bonaparte. 1820, muito importante pra caramba para o Brasil também, Revolução Liberal do Porto. Revolução Liberal do Porto que vai acabar fazendo com que a corte portuguesa, chefiada pelo Dom João VI, retorne, né? E aí fica o seu grande filho, Dom Pedro I, que vai guiar junto com a elite brasileira e alguns portugueses a independência do Brasil, tranquilo, bem legal. Bicentenário do nascimento bicentenário do nascimento do Friedrich Engels, né? O Engels ele foi uma das figuras mais importantes dentro da filosofia e da sociologia, grande parceiro de Karl Marx. Então, se você vai fazer uma prova que tem sociologia, lembre do Engels, dê uma reforçada no que ele pensa. Ele é um dos autores importantes dentro do que se conhece como socialismo científico, ou seja, ele escreveu junto com Marx, foi um grande parceiro, inclusive estimulador do Marx, ajudou financeiramente ele. Conferência de Berlim, importante, 1885. Ela finaliza em 1885, ela começa em 1884. O que foi a Conferência de Berlim? Potências europeias marcam o início do que se chama de neocolonialismo. Ali tinha acabado de acontecer a Revolução Industrial número 2, a segunda Revolução Industrial, e essas potências europeias estão avançando sobre a África. Muito importante, tudo isso aqui, nessa conferência fica definida a partilha da África. Eles simplesmente sentam e definem com que território cada um vai ficar. Olha que loucura, né? Já tive a oportunidade de falar isso aqui. Lei seca nos Estados Unidos em 1920, 100 anos da lei seca. Foi uma lei que proibiu produção, consumo, transporte, venda de qualquer bebida alcoólica. Isso é muito louco, né? Isso vai durar até 1933, quando Franklin Delano Roosevelt voltar e acabar com ela. Só que, gente, durante todo esse período de 13 anos, o que mais vai acontecer é vista grossa do governo e vai surgir no mercado paralelo várias figuras do crime ali, aquelas figuras subversivas, como por exemplo o Al Capone, famoso Al Capone, né? Galera que ganhou muito dinheiro com esses alambiques falsos, né? Alambiques na verdade piratas, proibidos, eles faziam lá a produção de bebida alcoólica da mesma forma. 1990, a libertação do grande Nelson Mandela, marco fundamental para o fim do apartheid na África do Sul. Mandela está saindo, Mandela sai diferenciado, depois de 27 anos na prisão. Que figura é o Mandela, cara? Sensacional, logo depois vira presidente da África do Sul. E em 1990 também, 30 anos atrás, o telescópio Hubble, ele vai ser um telescópio fundamental lançado pelos Estados Unidos,
e que vai fazer até hoje um papel crucial para a interpretação da Terra, para a concessão de informações, e o mundo é outro após esse telescópio lançado pela NASA. Show de bola? Outras pessoas, por exemplo, têm os 100 anos de nascimento, né? Seria o centenário esse ano da Clarice Lispector, que se naturalizou brasileira, uma das figuras mais importantes do modernismo brasileiro, aquela geração de 45, sensacional a Clarice Lispector. O João Cabral, fundamental, incrível escritor pernambucano, crucial. Essas figuras são muito importantes para a nossa história e essas são as efemérides que têm que ser lembradas nesse ano de 2020. Então, força aí nessa quarentena, já a gente supera tudo isso, faz sua parte, lava a mão, máscara, álcool em gel, que vai dar tudo certo. Valeu? Tamo junto. Curte, se inscreve no canal, claro, aproveita.